Olá, eu me chamo Gabriel Cizinho e junto com meus colegas Tiago Almeida de Oliveira e Mário Sérgio Brito Pires Santos, vamos apresentar o nosso projeto da disciplina de Álgebra Linear, que consiste em uma aplicação da Álgebra Linear no nosso curso, que é Ciência da Computação, com o tema escolhido sendo Processamento de Imagens. Descrição do problema. Processamento de imagens é qualquer forma de processamento de dados em que a entrada e a saída são imagens, como fotografias ou quadros de vídeo, sendo um dos pilares mais importantes da computação gráfica, estando presente na indústria do entretenimento, como em jogos, filmes ou animações, e também na área científica, sendo utilizada em tratamento de imagens satélite ou de imagens médicas, além de também estar presente na área da visão computacional. As imagens digitais, que são utilizadas no processamento, podem ser consideradas como um conjunto de pontos, também chamado de pixels, ou ainda como uma matriz, cujos índices de linhas e colunas identificam um ponto na imagem. Cada ponto possui, geralmente, um valor específico, que representa uma cor ou ainda um tom ou nível de uma cor específica, que na maioria dos casos é o cinza, como visto nesta imagem. Considerando então as imagens digitais, sobretudo como um conjunto de pontos ou pixels, para a manipulação dessas imagens, é necessário aplicar transformações lineares neste conjunto de pontos, para, dessa forma, executar operações ou aplicar efeitos, como rotação, expansão, contração, translação, entre outros. Resolução do problema. Escala é uma transformação utilizada para ampliar ou reduzir determinados objetos, alterando assim a sua escala. Considerando essa transformação de R2 em R2, esta imagem mostra o funcionamento da transformação, levando o ponto xy no ponto x', y', ampliando ou reduzindo os objetos nas direções dos eixos, onde Sx é o fator de escala na direção x, em que, se seu módulo for maior que 1, ocorre a expansão, enquanto, se seu módulo for menor que 1, ocorre a contração. Tudo isso na direção do eixo x. Caso Sx seja negativo, além da expansão ou contração, também irá ocorrer uma reflexão. Este mesmo raciocínio vale para o Sy. Esta imagem mostra um exemplo de escalonamento com módulo de Sx e de Sy menores que 1. Perceba que houve uma redução de 1/2 na horizontal e de 1/4 na vertical. Com isto, o triângulo foi reduzido. Portanto, a matriz de transformação fica com a primeira linha 1/2 e 0 e com a segunda linha 0 e 1/4. A transformação de escala é bastante utilizada para, por exemplo, dar zoom em imagens. Rotação é uma transformação utilizada para rotacionar objetos, no sentido horário e no sentido anti-horário, a partir de um ponto em específico, sobre o qual o objeto será girado. Novamente, considerando a transformação de R2 em R2, esta imagem mostra o funcionamento da transformação, levando o ponto xy no ponto x', y', onde θ é o ângulo de rotação. Caso positivo, a rotação será no sentido anti-horário e, se negativo, no sentido horário. Tudo isso em relação à origem. Nesse exemplo de rotação, o triângulo foi rotacionado em 45 graus, com a matriz de transformação sendo cosseno de 45 e menos seno de 45 na primeira linha, e seno de 45 e cosseno de 45 na segunda linha. Me chamo Tiago e vou continuar a apresentação do mini projeto. Translação é uma transformação utilizada para deslocar os objetos, verticalmente ou horizontalmente, sendo também uma transformação de R2 para R2. Por não ser uma aplicação linear, ela não pode ser representada por uma multiplicação de matrizes. Então essa aqui seria a fórmula da transformação de translação. Aqui está um exemplo de translação em que um triângulo aqui está na posição inicial x igual a 4 e y igual a 5 e a base, né, em x igual a 4, y igual a 5 e x igual a 7 e y igual a 5. Então esse triângulo ele é trasladado 3 unidades na horizontal e menos 4 unidades na vertical, por causa ele foi arrastado para a esquerda e baixo. Essa transformação é bastante utilizada quando arrastamos algum arquivo na imagem, no caso a animação da imagem de arrastar. Seria uma transformação de translação.
reflexão. É a transformação utilizada para produzir o objeto espelhado com relação a um dos eixos ou de ambos. Também é uma transformação de R2 para R2. Ela é dividida em o espelhamento em torno do eixo X, o espelhamento em torno do eixo Y ou o espelhamento em torno da origem. Então, são três formas diferentes para cada caso. Um exemplo de reflexão é esse aqui, que nesse caso ela está sendo espelhada em relação à origem. Então, está sendo tirado o seu simétrico em relação à origem da imagem. E o cisalhamento, que é uma transformação utilizada para provocar uma distorção do objeto em uma ou ambas de suas coordenadas. É aplicado um deslocamento aos valores das coordenadas x, y do objeto, proporcional ao valor das outras coordenadas de cada ponto transformado. Então, também é uma transformação de R2 em R2, que ela é dividida em cisalhamento horizontal, que é a distorção horizontal, e a distorção vertical. Então, um exemplo de cisalhamento, que é uma transformação bastante utilizada em filtros de distorção de imagens. E aqui estão as referências que foram usadas para fazer esses slides. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer algumas operações de processamento de imagens e mostrar um pouco com relação a matrizes para o entendimento ser um pouco melhor. Para isso, eu vou utilizar a biblioteca Pylo. Aqui vocês entram no Colab ou no ambiente de execução que vocês estiverem usando. Aí dá um pip install Pylo no Python. Aí no meu caso aqui ela já estava instalada, está dizendo que estava instalada já. Aí eu venho aqui e dou import pil para importar a biblioteca para o projeto. Pronto. Aqui eu carrego a imagem que está aqui nessa pasta aqui da raiz, na pasta de imagens, e está com o nome Tommy. Aqui dá para ver como importar. E embaixo, aqui já está impresso, mas na hora é só clicar aqui, digitar a imagem para poder ele mostrar a imagem na tela. E aqui vocês podem ver que está mostrando aqui a imagem. E agora, mostrando as dimensões da imagem, só dá esse print na imagem.size e aqui aparece 1080 por 744. Aqui eu vou importar algumas bibliotecas para visualizar imagens, né? A biblioteca Image e a PyPlot. Aí aqui eu vou carregar a imagem como um vetor de pixels. Aqui já está impresso, mas eu só colocar de novo para ele executar. E pronto, aqui aparece um gráfico dos pixels, né? Aqui a altura é de 744 e aqui a largura é de 1080. Vocês podem ver nesse gráficozinho aqui. E aqui nós vamos ver a operação de redimensionar a imagem. Pronto, ele está colocando a imagem como 540 por 372. E aqui ele vai exibir o novo tamanho da imagem. Eu estou atribuindo, no caso esse resize aqui é uma variável. Aí aqui essa nova variável vai ter esse tamanho. Aí aqui eu imprimo esse novo vetor de pixels, ou essa nova imagem, como queira. E aqui vocês podem ver que está um tamanho bem menor, né? Nesse caso, metade do tamanho original. E nisso aqui, mostrando o gráfico de novo do resize, ele fica assim. E aí, como é que funciona isso a nível de matrizes? Como vocês já viram anteriormente, é só a gente colocar os tamanhos do redicionamento, no caso aqui o RX 0.5 e o RY 0.5 também. Aí a gente vai multiplicar pelos valores originais
E vocês podem ver que a gente encontra aqui o 540 pelo 372, que são justamente o tamanho as dimensões da imagem redimensionada. Aí aqui, a próxima operação é rotacionar as imagens. Eu queria rotacionar ela a 45 graus. Então, como vocês viram, eu tenho aqui o cosseno do ângulo menos o seno do ângulo, o seno do ângulo e o cosseno do ângulo de novo. Aí aqui eu só preciso multiplicar por x e y. Deixa eu tirar só esses zeros aqui. E pronto. Aí a gente multiplica e vai ter os números aqui da rotação. Aqui é mais a título de mostrar mesmo como funciona. E aqui a gente vai ver agora. Eu coloco aqui uma nova imagem, que é a imagem original, só que rotacionada a 45 graus. Aí aqui ele vai mostrar como ficou essa imagem no gráfico. Aí vocês podem ver que ela tá viradinha aqui 45 graus mesmo. Aqui vocês podem ver também que continua tendo o mesmo tamanho. No caso, ela redimensionou virtualmente aqui a imagem. E foi isso. Não funciona de uma forma tão simples assim, como a gente está vendo aqui, é mais alto nível mesmo. Mas daria um trabalho bem maior explicar isso da forma que ela funciona realmente, como o computador faz tudo isso. Ficaria um vídeo muito grande, mas acredito que essa forma mais alto nível já dê um certo entendimento de como funciona. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa apresentação. Obrigado por assistir e até a próxima.